irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo das cartas de Apocalipse. Você pode abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 2, verso 12. Apocalipse 2, verso 12. Diz o texto sagrado: escreve ao anjo da igreja em Pérgamo, assim diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes: sei onde habitas, onde está o trono de Satanás, mas conservas o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que for morto entre vós, onde Satanás habita. Entretanto, tenho algumas coisas contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a fazer os filhos de Israel pecarem, induzindo-os a comer das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Assim, também tens alguns que, de igual modo, seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-te. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido e uma pedra branca, na qual está escrito um novo nome que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Pai, te damos graças pela tua palavra, que ela seja penetrante no nosso coração, encontre um solo fértil, onde essa semente caia e produza em nós frutos dignos do teu reino, Senhor. Como diz o texto bíblico, que os nossos ouvidos estejam atentos, abertos, para ouvir o que o teu Espírito diz à igreja do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Obrigado, Rodrigo. Meus irmãos, nós estamos indo para a quarta igreja, estudando aqui os textos das cartas ao Apocalipse, as cartas de Jesus às igrejas do Apocalipse. Nós já vimos sobre a igreja de Sardes. Nós não estamos seguindo a sequência do texto bíblico, estamos seguindo ali uma ordem meio que de assuntos semelhantes entre as igrejas. E nós vimos sobre Sardes, vimos na primeira mensagem sobre Sardes, na segunda sobre Éfeso, e algumas semanas atrás nós estudamos sobre Tiatira. E hoje nós queremos abordar sobre a igreja de Pérgamo. Essa igreja que, a semelhança de Tiatira, que nós falamos algumas semanas atrás, é uma igreja que também é muito semelhante os acontecimentos, o contexto que acontece nos nossos dias. Essa igreja, ela serve para nós como um alerta de uma igreja que não estava espiritualmente morta como Sardes, a gente viu na primeira mensagem. Essa igreja não tinha perdido o amor como na igreja de Éfeso, como menciona no texto bíblico, e ela também não era uma igreja que tolerava de forma aberta o pecado como na igreja de Tiatira. Mas essa igreja, de forma discreta, ela estava cedendo a um desvio doutrinário. E ela não estava somente cedendo a esse desvio doutrinário, como essa igreja ela estava se acomodando de forma espiritualmente à cultura do seu contexto ali da cidade. Então, o perigo dessa igreja aqui é muito mais sutil do que das outras igrejas. Nas outras igrejas é muito aberta o problema que acontecia ali. Então, na igreja de Tiatira era aberto, o pessoal tolerava, o pessoal defendia o erro doutrinário, inclusive. Na igreja de Éfeso faltava amor. Na igreja de Sardes, como nós vimos, ela era uma igreja que tinha relevância social, mas era uma igreja espiritualmente morta. Agora, na igreja de Pérgamo, esse erro, esse problema da igreja era muito mais sutil, muito mais difícil de perceber. O perigo aqui, ele está muito mais disfarçado, e é por isso que é muito perigoso, extremamente perigoso, talvez mais perigoso do que os outros erros das outras igrejas.
Pérgamo era uma cidade de muita influência cultural. Então existiam muitas culturas ali dentro da cidade de Pérgamo. Era uma cidade muito religiosa, muito política. Na verdade, existiam muitas religiões ali na cidade de Pérgamo, segundo a história. Então essa cidade, nas palavras de Jesus, por isso que ele menciona isso, é conhecida como o trono de Satanás. Por que trono de Satanás? Porque ali confluía todas as religiões. Como era uma cidade muito cultural, muitas pessoas vinham de vários lugares do mundo para Pérgamo, então muitas religiões também eram praticadas nessa cidade. Por que Pérgamo tem essa relevância, essa importância cultural? Por causa da sua biblioteca. Segundo a história, Pérgamo, ela tinha a segunda maior biblioteca, que perdia apenas para Alexandria. E um determinado rei, não vou me lembrar agora o nome dele, imperador, ele queria fazer de Pérgamo a maior biblioteca, inclusive maior do que Alexandria. Trouxe algumas pessoas, inclusive influentes, para montar essa biblioteca. Então essa cidade começou a ficar muito famosa. Muitas pessoas iam para essa cidade justamente para estudar na biblioteca de Pérgamo. Então por isso que havia muitas culturas, muitas religiões, e era uma cidade muito política também. Então, por ser essa cidade de muitos encontros de culturas, acabou se tornando também uma cidade muito religiosa, de várias religiões. E ali então Jesus reconhece que por causa dessas multifacetadas religiões, dá-se o nome para ela de trono de Satanás, porque ali havia se estabelecido um centro de adoração universal, inclusive do imperador, de muitos lares ali. Então muitos pagãos iam para ali, traziam suas religiões, e ali também foi estabelecido o culto ao imperador. Então ser cristão nessa cidade era muito difícil, era nadar praticamente contra a maré. Ser cristão ali era muito complexo, era muito complicado, porque você iria bater de frente com muitas culturas e com muitas religiões. Agora, o problema da igreja de Pérgamo não era o problema das religiões em si, como em Tiatira. Em Tiatira havia uma profetisa que defendia abertamente um erro doutrinário. Já na igreja de Pérgamo, o problema era interno. Por quê? Porque a heresia, os desvios doutrinários começaram a se infiltrar nessa igreja, e a igreja ela acabou se acomodando culturalmente a esse erro doutrinário. Então havia uma conveniência com o pecado. Então eles não defendiam, mas também não se posicionavam contra os erros doutrinários que aconteciam na igreja de Pérgamo. John Stott vai dizer para nós, e vai nos ensinar, que se Satanás não consegue destruir a igreja com a perseguição, ele vai tentar seduzir essa igreja para fazer concessões, para abrir concessões. Vai começar não, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui pode ser, a gente pode dar um jeito nisso. Então vai se abrindo brechas, e aí então a igreja vai se perdendo nisso. A palavra Pérgamo, para você ter uma ideia, o significado dela é casado. No livro de Apocalipse, a gente for ler todo o livro de Apocalipse, o sistema do mundo, ele está sendo introduzido na igreja, e esse sistema ele é definido como a Grande Babilônia, que é a mãe das meretrizes. O que é a Grande Babilônia? É justamente essas concessões que vão sendo abertas. Ela é um parque aberto para qualquer pessoa participar. Enquanto que a igreja ela é definida como a noiva de Cristo. Então há uma verdade a ser seguida, há uma doutrina a ser defendida, há uma doutrina a ser praticada. A igreja de Pérgamo estava perdendo isso. Então o ponto central dessa carta, Jesus falando a essa igreja, é justamente alertar sobre esse risco, sobre o risco de uma perigosa mistura, onde o povo de Deus estava permitindo que o engano doutrinário e a imoralidade do mundo fizesse parte agora da prática cristã, sem mesmo combater. Ao contrário de Éfeso, que combatia abertamente o pecado, a igreja de Pérgamo ela acabou se acomodando ao que acontecia de errado das doutrinas e filosofias que foram introduzidas na igreja. E
irmãos, isso é tão atual para nós, porque a gente consegue enxergar as mesmas evidências no contexto da igreja dos nossos dias. Muitos pastores, muitos ícones gospel têm se aberto para o ecumenismo, têm se aberto, têm feito concessões em nome da diversidade e da inclusão. E o que tais pessoas talvez não tenham percebido é que, fazendo essas concessões, tem se perdido princípios e valores da palavra de Deus. Isso é um grande risco para a igreja. O Chesterton, o nosso velhinho católico preferido, ele vai dizer que ele já nos alertou que, para a gente não ter a mente tão aberta ao ponto do cérebro cair da nossa cabeça. Então a igreja em Pérgamo, ela tem uma heresia sutil sendo introduzida dentro dessa igreja, e os membros dessa igreja, os líderes dessa igreja inclusive, há uma acomodação para não combater essas heresias. Então estão se amoldando à cultura, o que é completamente contrário ao que o apóstolo Paulo diz em Romanos 12, que nós não devemos nos conformar com o mundo, mas sim nos transformar pela renovação do nosso entendimento. Por isso que, ao se apresentar, Jesus, quando vai se apresentar a essa igreja, ele fala: olha, eu sou aquele que tem a espada afiada. O que Jesus está falando aqui para a igreja? Olha, eu sou o juiz, eu sou aquele que mede a igreja. Ninguém tem o poder de fazer isso, somente Cristo. Então eu sou aquele que está olhando, observando e medindo a fidelidade da igreja à palavra que me foi revelada. Então ele se apresenta como um juiz, como aquele que tem a espada afiada. Por quê? Porque Pérgamo está situada num contexto, num lugar de completa oposição satânica. E talvez nós aqui, como já falei em outras ocasiões, nós aqui no Ocidente não temos a dimensão disso, porque para nós viver o cristianismo aqui no Ocidente é até certo ponto fácil. Agora, onde você está num lugar que culturalmente, onde existem milhares de religiões, milhares de deuses sendo adorados, milhares de culturas em contradições, ser cristão num lugar desse é completamente diferente de ser cristão nos nossos dias aqui no Ocidente. Ser cristão lá na África, por exemplo, é muito mais complexo do que ser cristão aqui no Brasil. Ser cristão lá no Oriente Médio, em meio à perseguição ferrenha, lá na China, é completamente diferente. Pérgamo está descrita num lugar como esse, de oposição satânica contra a igreja. E é por isso que Jesus reconhece a fidelidade dessa igreja, em certo ponto. Então há um alerta sobre a mistura ali do paganismo, sobre o relativismo dentro da igreja, porém há um reconhecimento também pela sua fidelidade num lugar completamente avesso ao cristianismo. E aí no final nós temos um chamado de Cristo ao arrependimento para aqueles que toleraram o erro e comprometeram-se à verdade. Vamos tentar abordar cada um desses pontos aqui. Então o primeiro ponto está aí no verso 12: escreve ao anjo da igreja de Pérgamo assim diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então toda a igreja, ali na carta de Apocalipse, Jesus vai se apresentar de alguma forma. Para a igreja de Pérgamo, ele está se apresentando como o juiz, como o portador da verdade cortante. Interessante que ele se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Fazendo um paralelo aqui com Hebreus, lá em Hebreus capítulo 4, verso 12, lá vai dizer o que a palavra de Deus é. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, ao ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito. O que Cristo está falando para a igreja: olha, eu sou o Logos eterno, eu sou a palavra, e eu tenho a verdade que é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Então ele é o verbo, ele é o Logos, ele é a palavra viva, é ele quem discerne pensamentos e intenções. Por isso que ele se apresenta para a igreja dessa maneira.
Porque, como nós já dissemos aqui, ele vai medir a igreja não pela sua influência cultural, não pela sua relevância na sociedade, não pela sua imagem, pela sua fama, pelo seu nome reconhecido no país. Cristo vai medir a igreja pela fidelidade que essa igreja tem à sua verdade. Por isso que a gente precisa parar, ponderar e refletir sempre na nossa vida, para avaliar inclusive o nosso coração, porque Cristo é aquele que olha e faz a divisão disso. Ele faz a divisão do que é alma e do que é espírito, do que é junto e do que é medula. Conforme a gente falou na última mensagem, Deus não vê apenas o que nós fazemos, meus irmãos. Deus não vê o prédio que nós temos. Deus não vê as nossas tarefas que desempenhamos na igreja. Deus conhece muito mais profundo que isso. Deus conhece as motivações que nos levam a fazer isso, porque Ele é a verdade. A sua palavra penetra, a sua palavra divide, a sua palavra separa. Então Ele sabe o que é emocionalismo e o que é realidade. Ele sabe aquilo que brota da nossa alma e o que de verdade foi plantado no nosso espírito e agora está sendo feito pelo Espírito. Ele sabe o que é fruto do Evangelho e o que é fruto apenas do nosso sentimento, da nossa emoção, do nosso calor. Ele sabe o que brota da mente e do que brota de um coração verdadeiro. Então é Ele que divide. Ele está falando isso para a igreja de Pérgamo. E a nossa primeira reação ao ver a espada, qual é? Quando você está em situação de perigo, o que você faz? Se defende. Por isso que a igreja hoje ela ficou um pouco covarde e não fala mais a verdade, porque a verdade ela ofende. Nós, como cristãos, precisamos estar abertos a ouvir o que a palavra de Deus diz. Nós, como cristãos, o comportamento humano, ele tem sido moldado nos últimos anos, nas últimas décadas, pelas redes sociais. E qual é o comportamento humano hoje em dia? É ser reativo. Qualquer coisa que nos contraria, que vai de contrário ao nosso pensamento, ao nosso sentimento, à nossa emoção, a nossa tendência é reagir, é falar. Nós nem paramos para ponderar, para refletir. A nossa primeira defesa é reagir. Uma igreja que não prega a verdade com coragem, ela já comprometeu-se de forma cultural. Ela já se amoldou ao pensamento iluminista e humano. Nós, como igreja, precisamos não só falar a verdade, como estar abertos a receber a própria verdade. Porque no Cristo, no seu retorno, agora que o Papa morreu, tem muita gente falando isso, tem gente até fazendo previsão, né, da volta de Cristo. Muito tem se falado sobre isso. O importante é crer que Cristo vai voltar, não importa a data. Se você está com a vida arrumada no altar, fica em paz. Se não está, arruma a sua vida, arruma eu também, né? Mas o importante é que Ele vai voltar. E quando Ele voltar, a Bíblia diz que Ele virá como espada. Cristo não vai vir com diplomacia. E nesse grande dia, não haverá defesas, não haverá argumentos para se defender. O texto bíblico diz que todo joelho se dobrará e confessará o seu nome. Então a gente precisa compreender que o primeiro momento, quando nós estamos cedendo a uma heresia, somos muito fáceis para cair num erro desse, para tentar dialogar com a cultura, é ouvir o que a palavra de Deus diz, é ouvir o que a verdade de Deus diz, e deixar que essa verdade penetre no nosso coração e faça cortes, de fato, para mudar as raízes do nosso interior, a fim de que os frutos do Evangelho brotem. A segunda coisa que a gente aprende com essa igreja é essa questão da fidelidade, mesmo em meio à oposição. O verso 13 diz: conheço as tuas obras e onde habitas, até onde está o trono de Satanás, e retém o meu nome,
não negaste a minha fé. O que nós podemos aprender com a igreja de Pérgamo, meus irmãos, é que mesmo em meio à oposição ferrenha, devemos nos manter firmes, sem negar a fé, ser como a igreja de Pérgamo, uma testemunha fiel em meio à escuridão. O texto bíblico aqui vai até relatar Antipas, um mártir que provavelmente morreu nessa cidade. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós. Veja que esse homem, Antipas, aqui é mencionado, ele não nega a fé, mesmo em face da morte. Então, Pérgamo, se tem uma coisa que é elogiada nessa igreja, é a fidelidade, mesmo em um ambiente completamente controlado por Satanás. E o texto é claro, dizendo que essa cidade é o trono dele. Alguns pontos da história dessa cidade, como eu disse, vão nos dar maior clareza por que Cristo fala isso. Eu quero citar alguns aqui. Primeira coisa, Pérgamo era uma cidade importante, como eu falei, uma cidade que começou a se destacar pela intenção de fazer a maior biblioteca do mundo, competindo inclusive com Alexandria. Então era um centro cultural que inclusive era mais influente do que a igreja de Éfeso e de Esmirna, naquela região. Muitas culturas iam para lá para realmente estudar, aprender. Um outro ponto, por causa dessa biblioteca, foi se estabelecer ali uma escola de medicina. Pérgamo era destacado ali como um lugar onde se estabeleceu uma escola de medicina. E essa escola de medicina era ligada a um culto pagão. Esse culto pagão tinha como símbolo, o Deus, uma serpente. É por isso que até os dias de hoje você vai ver que o símbolo da medicina é uma serpente, vem daí. Então Pérgamo era um grande panteão de deuses. Havia ali altares para vários deuses em Pérgamo. No topo lá da cidade, onde era chamada de Acrópole, que era a parte mais alta da cidade, de uma cidade grega, geralmente era utilizada para fortaleza e também para centro religioso. E lá nesse lugar ficava um templo famoso do deus Zeus, por exemplo, que foi tido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então todos os dias na cidade de Pérgamo se levantava sacrifícios prestados a Zeus. Então a Pérgamo era uma cidade de multi-religiosidade. O nome do deus lá da mitologia grega, simbolizado pela serpente, é Esculápio, notei aqui. Era tido como o Deus Salvador, o Deus da cura, que é o símbolo até os dias de hoje da medicina. Então naquela época, para você ter uma ideia, existiam 200 santuários a esse Deus. E a sede dessa religião era em Pérgamo. Então ali em Pérgamo tinha várias religiões, vários deuses, e ali também se estabeleceu o culto ao imperador. O imperador, para tentar unificar todas essas religiões, todo cidadão de Pérgamo deveria prestar culto ao imperador. É como se tivesse unificado a diversidade cultural e a política do império. Então, por essas questões históricas, a gente pode entender quando Jesus chama essa igreja, essa cidade, aliás, não a igreja, mas essa cidade do trono de Satanás, que ali se confluía todas as religiões. Cristo reconhece, por causa disso, a fidelidade de Pérgamo em meio a tudo isso, em meio a todas essas religiões, em meio a esse panteão de deuses. A igreja ainda continua perseverante no Evangelho, sendo fiel à sua palavra, mesmo num ambiente hostil, ao ponto de um irmão morrer pelo Evangelho, que é Antipas. Então, o trono de Satanás, a gente pode reconhecer quando ele é marcado pela perseguição, mas como nós falamos, John Stott nos lembra, que se Satanás não consegue ganhar a igreja da perseguição, ele faz pela sedução. Então, como mesmo Antipas morrendo, a igreja permanece fiel,
Satanás vai tentar seduzir essa igreja. Então, onde Satanás reina, vai predominar uma cegueira espiritual. E é aí, nesse ambiente de sedução, que floresce misticismo, que floresce paganismo, que floresce a mente religiosa, a sedução do povo, as concessões que a igreja vai fazendo. Fala a verdade para mim, meus irmãos, não é isso que a gente vê hoje em muitas igrejas? Igrejas se abrindo ao misticismo. Ontem me mandaram um vídeo, o irmão me mandou um vídeo de um pastor colocando um azeite no óleo do carro, ungindo o carro, só que por dentro, no motor. Da onde você vai ver isso aí na Bíblia? Da onde você vai ver Jesus ungindo o camelo? Vamos beber aqui um bolinho santo aqui, poder. Passar no casco ali. Misticismo, fruto de uma cegueira espiritual, fruto de confluências de culturas religiosas que têm se infiltrado na igreja e distorcido a verdade do Evangelho. Sedução, porque nós fomos criados à imagem de Deus. Se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, por tendência nós somos seres religiosos, nós queremos adorar, nós temos uma fascinação pelo místico. Agora, nós não podemos confundir o místico com o misticismo, que é o que essas pessoas têm feito. Então, em Pérgamo tinha um panteão, tinha vários deuses sendo adorados, e isso atentava contra Deus. Isso era uma ofensa. Por exemplo, esse Deus que nós mencionamos, o Esculápio, que é o Deus da cura, ao invés das pessoas buscarem a cura em Deus, estavam buscando nesse Esculápio, que era o Deus Salvador, o Deus da cura. Isso atentava contra Deus, contra o Espírito Santo, de quem emana todo o poder. Como havia sacrifícios a Zeus, havia sacrifícios ao imperador, as pessoas queimavam, adoravam Zeus, o imperador, isso atentava contra o Senhor, porque Cristo, Deus, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. Então Cristo não apenas reconhece, que a cidade é uma cidade hostil, como reconhece que Pérgamo é uma igreja que está num ambiente hostil, mas tem perseverado na sua palavra. Conhece a tentação, ele sabe o que está sediando aquela igreja, conhece o ambiente que essa igreja tem vivido, e Cristo sabe que a igreja está rodeada de uma era não cristã. E quando nós perseveramos na verdade, na palavra de Deus, sem abrir concessões, Cristo reconhece a nossa fidelidade. Nós estamos sendo bombardeados por mentiras, por heresias, a todo instante. É teologia da prosperidade, é teologia do coach, é teologia da vitória, é misticismo, é unção de motor. Irmãos, nós estamos sendo rodeados. Qual deve ser a nossa postura? A nossa postura é permanecer fiel e combater isso. Diante de uma perseguição ideológica, cultural, religiosa, o chamado da igreja continua: não negar a fé, não negar a verdade, não negar o nome de Cristo. A fidelidade ela não é negociável, mesmo que custe a reputação, mesmo que custe a fama, mesmo que custe a influência. Nós somos chamados a ser fiéis, irmãos. Mesmo que custe nosso ministério, inclusive, que custe a nossa posição na igreja, nós somos chamados a ser fiéis. A gente precisa lembrar das palavras de Jesus: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Nós somos chamados a ser fiéis no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, no meio dos nossos amigos, aonde for. Nós somos chamados a ser fiéis, mesmo num ambiente hostil, mesmo que nos custe tudo, a fama, a influência, amizades, somos chamados a ser fiéis. Essa igreja é elogiada por isso. Agora tem um problema nessa igreja, que
que é o que Cristo fala no verso 14 e 15. Tenho poucas coisas contra ti. Vocês têm lá os que seguem a doutrina de Balaão e também os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Então, como eu disse, Satanás não teve êxito contra a igreja usando a perseguição, muda a sua tática e agora usa a sedução. Então, a proposta do diabo não é substituir, a proposta dele é misturar. A proposta não é que nos tornemos apostas de forma aberta, mas a proposta é que a gente absorva a cultura e o misticismo de outras religiões como forma de inclusão. Vamos ser ecumênicos. Então, alguns membros dessa igreja de Pérgamo começam a abrir a guarda e a ceder diante dessa sedução do engano religioso. Então a gente tem, assim como nas outras igrejas que eu mencionei também, tem um povo fiel, que é o remanescente fiel, eu sempre preservo o remanescente fiel no meio da igreja, e tem alguns irmãos que estavam desviando da verdade. Por que Cristo aqui menciona Balaão e os nicolaítas? Balaão, se você for consultar o texto bíblico, lá em Números, capítulo 22 ao 25, tem a história dele. Balaão é contratado pelo rei Balaque. O rei Balaque queria vencer Israel, só que ele não conseguia. Então ele contratou o Balaão, que era um profeta de Israel, para amaldiçoar Israel. Só que quando o Balaão foi amaldiçoar, a única coisa que saía da boca dele era a bênção. E aí Balaque fica irado. Eu te contratei, te paguei para amaldiçoar e você está abençoando. Eu não posso amaldiçoar o povo de Deus. Aí Balaão faz uma sugestão a Balaque. Faz o seguinte: pega as mulheres do seu povo, façam com que elas se casem com os homens de Israel. Haverá uma mistura de culturas e de paganismo. E eles começarão a adorar e Deus vai se irar contra eles. E foi justamente o que aconteceu. Houve uma mistura. Israel foi seduzido com o paganismo e com a sexualidade, que é a doutrina dos nicolaítas, que envolve justamente isso, na libertinagem e um relativismo moral. Então, o problema aqui não é apenas a presença do erro na igreja. O problema é uma tolerância doutrinária. É não combater isso como fez Éfeso, por exemplo. Então a igreja de Pérgamo não defendia a heresia abertamente, mas ela permitia. Em Tiatira nós temos a defesa explícita da heresia. Em Éfeso nós temos o combate explícito contra a heresia. Mas em Pérgamo nós temos a tolerância. Já ouviu essa conversa aí por aí também? A gente tem que ser tolerante. Só que para Pérgamo a tolerância estava sendo uma adaptação da verdade para o mundo moderno. E eu e você, meus irmãos, estamos cansados de ouvir isso nos nossos dias. Pessoas dizendo que nós temos que dialogar com o novo mundo. E esse diálogo não é apenas um diálogo, é a abertura de princípios e valores do Evangelho. Tem pastor defendendo que a Bíblia seja atualizada. E o interessante que a gente observa na nossa cultura, a gente vai ler algumas reportagens, inclusive, é que quanto mais a igreja tenta se abrir, abrindo mão de princípios para esse diálogo, para essa inclusão, para essa diversidade, mais cresce o interesse de pessoas para voltar para as coisas antigas. Saiu uma reportagem recente de jovens que estão voltando para o catolicismo, que estão voltando para o conservadorismo. A igreja evangélica tem crescido. Justamente quando a igreja tenta abrir mão, parece que Deus desperta o coração do povo para voltar para as bases que formaram a igreja. E isso é cíclico, isso vai acontecer em todos os tempos, em todas as eras das igrejas.
Aconteceu em Pérgamo, aconteceu na história da igreja, acontece nos nossos dias, e se Cristo não voltar, vai acontecer de novo. Judas já tinha nos alertado isso. Judas capítulo 1, verso 4 diz: pois certos indivíduos se introduziram dissimuladamente, transformando em libertinagem a graça de Deus. O que Cristo está falando para Pérgamo é a pureza doutrinária é essencial. Ela precisa ser preservada. Calvino vai dizer para nós que não é possível conservar a pureza da fé sem combater o erro. Uma coisa é antagônica à outra, uma coisa é oposta à outra. Não há como a gente defender a pureza e ao mesmo tempo ser aberto para princípios e verdades serem negociados. E hoje igrejas têm tolerado heresias em nome do amor e da inclusão. Hoje igrejas têm se amoldado à cultura, têm aberto mão da moralidade, porque é ela quem tem dito os caminhos e os passos que a igreja deve dar, e não mais a Escritura. Quando a gente começa a negociar princípios bíblicos, nós acabamos de perder a Deus. Perdemos o temor, perdemos Deus, perdemos o referencial da cruz. E o grande problema da igreja de Pérgamo era esse: é que eles estavam se enquadrando no desvio da verdade. Eles estavam tolerando a doutrina da imoralidade, a negociação com a verdade, como Balaão fez. Então havia irmãos que, ao não combater, ao não confrontar o erro, estavam fortalecendo, estavam sustentando a doutrina de Balaão e dos nicolaítas no meio da igreja, enquanto os demais membros estavam calados. Então a infidelidade, ela se alinhou dentro dessa igreja. Se alinhou porque alguns absorveram e outros, mesmo que sendo fiéis à doutrina, não combateram o que esses irmãos absorveram de desvios doutrinários. Se conformou ao mundo. E por causa disso, toda a igreja se torna infiel. Essa igreja estava submergindo as diferenças doutrinárias em nome do amor. E é por isso que Cristo vem então, no verso 16, chamando essa igreja ao arrependimento e dando-lhe uma promessa, como ele faz em todas as cartas. Verso 16: arrependa-te, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Então aqui está o que a gente comentou no primeiro ponto. Um dia todos enfrentarão a espada da verdade. Se nós não nos arrependermos, se nós não combatermos, inclusive se nós não falarmos, porque não falar é ser conveniente. Um dia nós estaremos diante do cordeiro com a espada na boca e enfrentaremos esse cordeiro. E nesse dia, como eu disse, ao contrário de hoje, que a gente tenta se defender quando vê a espada, não haverá defesa. Todas as cartas, elas vão seguir essa estrutura. Jesus vai se apresentar com uma característica, vai falar de um contexto da igreja e vai apresentar um chamado com uma recompensa. Para a igreja de Pérgamo, se apresenta como aquele que tem a espada. Fala do contexto, do trono de Satanás, de como alguns estavam se desviando da verdade, como também tolerando esses desvios. E agora apresenta um chamado para o arrependimento com uma recompensa. Diante do contexto da igreja, que tinha absorvido a cultura, que tinha se aberto ao comunismo, que estava agora misturado a doutrina com a mentira, e esses irmãos, uns estavam defendendo isso, enquanto outros estavam se amoldados ao contexto cultural, usando inclusive da liberdade por uma vida de libertinagem. Cristo chama por uma ação imediata. Qual é? Arrependa-se. Arrependa-se, porque senão a espada que julga e que corta virá contra ti. E como eu disse, meus irmãos, ninguém está isento de cair em uma falácia, de cair numa heresia, quando
está tentando dialogar com a cultura, está tentando incluir pessoas. Só que, se em determinado momento, ao tentar fazer isso, percebemos que nós estamos abrindo mão de princípios e verdades, quando isso ocorrer, nós devemos ouvir o que Cristo fala para essa igreja. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. E nos lembrarmos do que Paulo falou para Corinto, que as nossas armas são poderosas para destruir fortalezas, levando cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Devemos então nos arrepender e trazer o nosso pensamento para a obediência do Senhor. Mesmo que isso nos custe, como eu falei, tudo na nossa vida. O arrependimento aqui não é só para aqueles que de fato estavam desviados da verdade. O arrependimento é para inclusive aqueles que toleravam, aqueles que se silenciaram diante de um desvio doutrinário. Então todos nós, como cristãos, devemos combater a heresia. Não é função da liderança apenas, é função de todo crente. Por isso que nós incentivamos o estudo, a meditação, a leitura bíblica. A igreja é responsável pela preservação da verdade. O texto sagrado vai dizer que a igreja é o baluarte da verdade. Então, enquanto a igreja está se calando, ela está sendo tolerante com o desvio. E a igreja, quando isso acontece, precisa se arrepender. Embora somente alguns tenham se desviado da verdade, como é o caso de Pérgamo. Aqueles que silenciaram foram tolerantes. E se foram tolerantes, precisam de arrependimento, conforme Jesus nos ensina aqui. Então, enquanto os crentes de Éfeso odiavam a obra dos nicolaítas, Pérgamo tolerava a obra dos nicolaítas. E o pecado dessa igreja era justamente esse: o arrependimento. Por isso o arrependimento se torna urgente, porque o texto bíblico vai dizer lá em Hebreus que tolerar o erro é desonrar a cruz e o sangue de Cristo, é pisar o sangue de Cristo. Por isso que a obediência é tão importante para a nossa vida. Lembre-se que Saul foi rejeitado por Deus justamente por causa da desobediência. Inclusive, Samuel vai dizer: Deus não está preocupado com o sacrifício. Deus não está preocupado, Saul, com o seu desempenho, com o seu esforço, com o seu trabalho, com o que você pode ofertar. O que vale para Deus é a sua obediência. A obediência à verdade é que mantém a nossa comunhão com Cristo. Para aqueles que se arrependem, a promessa. Qual é a promessa que Jesus nos dá nessa carta de Pérgamo? Primeiro, o maná escondido. Se você se lembrar das palavras de Cristo, o maná escondido é o próprio Cristo. Porque quando ele está lá diante da multidão, ele fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, ao vencedor, ele vai se alimentar do próprio Cristo. Cristo é o seu próprio sustento secreto. Aqueles que rejeitam o luxo, a mistura das comidas idólatras dessa vida, terão uma mesa no banquete nas iguarias do céu. Se alimentará do próprio Cristo. E a segunda recompensa é uma pedrinha branca com um novo nome. E aqui, essa pedrinha branca, ela pode ter duas interpretações, segundo os teólogos. Primeiro, é uma espécie de uma entrada para o banquete. Essa pedrinha branca era dada para pessoas quando tinha um banquete. Então, cada pessoa que tinha uma pedrinha era como se fosse um ingresso e uma permissão para entrar naquele lugar, naquele local de refeição. Uma espécie de entrada, era um bilhete de admissão para as pessoas. Para nós, essa pedrinha branca é a permissão, é a aceitação da nossa entrada no reino eterno de Cristo. É o que nos dá certeza da nossa filiação eterna, da nossa identidade eterna. É o que nos permitirá entrar no reino de Cristo. A segunda interpretação é que essa pedrinha branca
era usada nos tribunais pelos jurados. Então, quando os jurados queriam absolver alguém, contava-se o número de pedras brancas que os jurados davam. Uma sentença de absolvição, que era correspondente à maioria das pedras brancas, ou uma condenação na falta delas. Para nós, meus irmãos, isso representa uma declaração de que nós, diante de Deus, somos justos, somos inocentes, estamos diante do Cordeiro sem culpa, diante do trono de Deus, porque o sangue de Jesus está sobre nós. Representa para nós que não é pelo nosso esforço, não é pela nossa capacidade, pela nossa performance, não é pela nossa perfeição, mas é por causa da aceitação e da fidelidade que nós tivemos com Cristo e com a sua verdade. Cristo vem com espada, por isso que a verdade é inegociável. Pérgamo foi fiel externamente, mas de forma interna começou a negociar, e isso é um alerta para nós. Houve heresia, houve mistura, houve tolerância, houve um descompromisso com a verdade, com os venenos que estavam sendo inseridos na vida daquela igreja. E é por isso que o Senhor nos chama todo aquele que se desviou da verdade, que abriu concessões ao arrependimento, porque o arrependimento é o único caminho da restauração. E a pergunta que fica para nós como igreja, para nós pessoalmente, a se fazer nessa manhã, é quais verdades nós estamos negociando para aceitar a cultura? Quais verdades nós estamos abrindo mão em nome da tolerância, da inclusão e da diversidade? Será que nós estamos tolerando heresias em nome de uma falsa paz? Lembrando que Cristo falou que Ele não veio trazer a paz, mas a espada, e fazer divisão inclusive na própria casa. Se essa é a realidade nossa, Cristo nos chama ao arrependimento radical, uma fidelidade inegociável, mesmo que nos custe tudo. Ou nos alinhamos com a espada da palavra agora, ou a enfrentaremos no dia do julgamento. Que o Senhor nos dê graça de termos ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja e alinhar a nossa vida e coração ainda hoje. Amém? O Senhor nos dê graça. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos diante do Senhor, diante da verdade do Evangelho, estudando aqui essas cartas que são tão atuais, são